Ele era um milionário poderoso, mas uma menina pobre que vendia água tocou o seu coração. Henrique Monteiro saiu do prédio imponente onde ficava a sede de sua empresa e entrou em seu carro importado sem prestar atenção em nada além do celular. Ele lia e respondia e-mails, dava ordens para a equipe e ajustava detalhes de uma reunião que teria mais tarde. O mundo girava rápido ao seu redor, mas ele estava acostumado a isso. Seu tempo valia dinheiro, e ele não gostava de desperdiçá-lo. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, olhava de vez em quando pelo vidro, sem realmente ver nada. Para ele, a cidade era apenas um cenário, um fundo cheio de gente apressada que não fazia parte do seu universo. Quando parou em um sinal vermelho, algo diferente chamou sua atenção. Na calçada, uma jovem oferecia garrafas de água para os motoristas. Ela não parecia ter mais de 20 e poucos anos, e seu jeito era completamente diferente das outras pessoas que ele já tinha visto fazendo aquele tipo de venda. Seu olhar era firme, sua postura decidida, e sua voz carregava uma confiança que o intrigou. Ela se aproximou de um carro ao lado e ofereceu a garrafa com um sorriso, mas o motorista nem se deu ao trabalho de olhar para ela. Ignorou sua presença, como se ela não existisse. Sem se abalar, a jovem seguiu para o carro de trás, onde um homem de terno abaixou o vidro. Henrique viu quando ele riu de algo que disse e balançou a cabeça com desdém. A vendedora cruzou os braços e respondeu alguma coisa. Mesmo sem ouvir, Henrique percebeu que ela não estava pedindo nada, nem implorando para que comprassem. Ela estava defendendo seu trabalho. O homem pareceu se divertir com a resposta dela. Disse mais alguma coisa e jogou uma nota amassada para fora do carro. A jovem ficou parada por um segundo, olhando para o dinheiro caído no chão. Então, com um olhar de pura determinação, abaixou-se. Pegou a nota e a devolveu ao motorista, dizendo algo que fez o sorriso dele desaparecer na hora. O sinal abriu e os carros começaram a se mover. Henrique sentiu algo estranho, uma espécie de curiosidade que não sentia há tempos. Em vez de seguir em frente, ele virou a esquina e estacionou um pouco mais à frente. Saiu do carro e caminhou na direção da vendedora, que agora oferecia água para outro motorista. Quando ela se virou para ele, seus olhos se estreitaram por um instante, avaliando-o. Henrique percebeu que ela já estava pronta para ouvir algum comentário arrogante, mas ele apenas estendeu a mão com uma nota alta e disse que queria todas as garrafas que ela tivesse. Ela hesitou. Não foi como ele esperava. Normalmente, quando ele gastava dinheiro, as pessoas agradeciam de imediato. Mas aquela garota o olhou com desconfiança, como se tentasse entender qual era o seu jogo. Ela perguntou por que ele queria tanta água de uma vez, e Henrique deu de ombros, dizendo que talvez estivesse com muita sede. Ela não riu, nem sorriu. Só continuou olhando para ele, avaliando. Por fim, pegou as garrafas e entregou uma por uma. Quando ele recebeu a última, ela cruzou os braços e perguntou se ele queria troco. A pergunta pegou Henrique de surpresa, não porque ele quisesse o dinheiro de volta, mas porque ninguém nunca lhe perguntava isso. Ele sorriu de canto e disse que não. Ela deu um aceno breve e guardou o dinheiro. Então, como se o encontro não tivesse sido nada demais, virou-se e voltou ao trabalho. Henrique continuou parado ali por um momento, observando-a. O jeito como ela andava, como falava com as pessoas, como lidava com os olhares de desdém. Havia algo diferente nela. Algo que ele não conseguia explicar, mas que fazia com que ele quisesse saber mais. Entrou no carro e colocou as garrafas no banco do passageiro, sem saber exatamente por que tinha feito aquilo. Durante o resto do dia, entre reuniões e ligações, pegava-se pensando na vendedora de água e no olhar desafiador que ela tinha lançado para aquele homem mais cedo. No dia seguinte, sem planejar muito, Henrique passou pela mesma avenida e, como se estivesse apenas seguindo sua rotina, estacionou o carro por perto. Quando a viu no mesmo lugar, oferecendo água para os motoristas, sentiu um impulso estranho. Algo dentro dele dizia que aquela não seria a última vez que os dois se encontrariam. E sem entender exatamente porquê, gostou da ideia. No dia seguinte, Henrique Monteiro saiu de casa sem planejar muito, mas quando percebeu,
Estava dirigindo para o mesmo lugar onde havia encontrado a vendedora de água. Não sabia bem por quê. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse aquela forma desafiadora com que ela olhava para as pessoas, sem medo de ser desprezada. Enquanto esperava o sinal abrir, procurou por ela entre os vendedores da avenida. Não demorou muito para encontrá-la. Lá estava ela, andando, entre os carros com a mesma postura firme do dia anterior. Vestia uma calça jeans simples e uma camiseta branca, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Não parecia cansada, mesmo sob o sol forte. Oferecia as garrafas de água como se fosse a coisa mais importante do mundo. Como se vender água fosse mais do que apenas vender água. Quando ela chegou perto do carro dele, demorou 1 segundo para reconhecê-lo. Seus olhos se estreitaram um pouco, e Henrique percebeu que ela não sabia se deveria se lembrar dele ou não. Sem dizer nada, ele pegou uma nota na carteira e pediu uma garrafa. A jovem estendeu o produto, pegou o dinheiro e lhe deu o troco sem hesitar. Ele segurou as moedas por um instante, surpreso. Não esperava que ela realmente devolvesse o dinheiro. Qualquer outra pessoa teria aceitado sem questionar. Mas ela não. Com um aceno rápido, seguiu para o próximo carro, sem demonstrar qualquer interesse em quem ele era. Henrique a observou pelo retrovisor enquanto bebia a água gelada. Ela não tentava chamar a atenção com simpatia forçada. Não bajulava ninguém, apenas fazia o que precisava ser feito. Nos dias seguintes, Henrique repetiu o trajeto. Sempre passava pelo mesmo sinal, no mesmo horário, e sempre comprava uma garrafa de água. Às vezes, dizia um comentário qualquer, algo sobre o tempo quente, ou sobre como a água dela era sempre gelada. Mas ela nunca se alongava muito na conversa, apenas respondia com um aceno, um sorriso discreto ou uma frase curta. Nunca perguntava nada sobre ele. Não parecia interessada. E isso o intrigava ainda mais. Estava acostumado a atrair a atenção das pessoas. Mulheres olhavam para ele de um jeito específico quando descobriam seu nome. Homens tentavam puxar conversa sobre negócios. Mas aquela vendedora simplesmente lhe vendia água e seguia em frente. Até que um dia, quando ele parou no sinal e abaixou o vidro, a jovem o encarou com um olhar diferente. Parecia desconfiada. Não se aproximou de imediato. Ficou onde estava, com os braços cruzados, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Então, depois de 1 segundo de hesitação, andou até ele. Henrique sorriu e pegou uma nota. Mas, em vez de entregar a garrafa como fazia sempre, ela inclinou a cabeça para o lado e perguntou, com a voz firme e direta, por que ele sempre passava por ali e comprava água com ela. A pergunta pegou Henrique desprevenido. Ele soltou uma risada, rápida, tentando ganhar tempo para pensar em uma resposta. Mas a verdade era que nem ele sabia direito. Mariana. Ele tinha ouvido alguém chamá-la pelo nome outro dia. Estreitou os olhos, esperando. Sem uma resposta melhor, ele apenas disse que gostava da água que ela vendia. A jovem levantou uma sobrancelha, claramente não convencida, mas entregou a garrafa mesmo assim. Naquele dia, Henrique percebeu que Mariana era diferente de qualquer pessoa que já tinha conhecido. Ela não ficava impressionada com ele. Não perguntava nada sobre sua vida. Não tentava puxar assunto. E, acima de tudo, não parecia confiar nele. Isso fez com que ele quisesse descobrir mais sobre ela. Ele nunca tinha conhecido alguém tão distante do seu mundo e, ao mesmo tempo, tão segura de si. E pela primeira vez, sentiu que queria entender melhor aquela pessoa que parecia tão certa de que podia enfrentar o mundo sozinha. Henrique Monteiro nunca foi um homem de deixar perguntas sem respostas. Passou a vida tomando decisões rápidas, reunindo informações e controlando tudo ao seu redor. Mas Mariana Silva era um enigma. Não porque fosse misteriosa, mas porque não parecia se importar com ele. Aquilo o irritava e, ao mesmo tempo, o fazia querer entender o que havia por trás daquela garota que vendia água com tanta determinação. Ele podia ver que havia uma história ali, e histórias sempre tinham detalhes que explicavam tudo. Se não conseguia essas respostas diretamente dela, encontraria de outra forma. No dia seguinte, entre reuniões e ligações,
Henrique entrou em contato com um investigador particular. Pediu um relatório completo sobre Mariana. Nada muito invasivo, apenas o básico: onde morava, com quem vivia, o que fazia além de vender água na rua. A resposta chegou em poucos dias. Mariana Silva tinha 22 anos e morava na periferia com a mãe, Dona Lúcia, e a irmã mais nova, Sofia. O relatório mencionava que a mãe estava doente, lutando contra um câncer há meses. Mariana era responsável por pagar as contas da casa e também bancava seus próprios estudos em uma faculdade particular. Além de vender água, fazia bicos como garçonete e digitadora para conseguir manter tudo funcionando. Henrique fechou a pasta com as informações e ficou em silêncio. Agora entendia. Ela não era apenas determinada. Era alguém que não tinha escolha. Alguém que carregava um peso nas costas e se recusava a deixá-lo derrubá-la. Pensou nas vezes que a viu na rua, oferecendo as garrafas com um olhar seguro, sem jamais demonstrar cansaço ou frustração. Agora sabia que, por trás daquela força toda, existia uma batalha que ninguém via. Ele podia simplesmente ignorar tudo isso e seguir sua vida, mas não conseguiu. Nos dias seguintes, ao vê-la na rua, percebeu que Mariana nunca pedia nada. Não tentava vender mais do que necessário. Se um motorista recusava, ela apenas seguia para o próximo. Não demonstrava pressa, mas também não perdia tempo. Ele queria fazer algo por ela, mas sabia que, se tentasse oferecer dinheiro, ela não aceitaria. Mariana era orgulhosa, e isso era uma das coisas que ele mais admirava nela. Então, sem avisar ninguém, ele pagou a mensalidade da faculdade dela. Não foi um grande esforço para alguém com sua fortuna. Um gasto insignificante perto do que fazia diariamente em seus negócios. Mas para Mariana, aquilo significava meses de trabalho. Ele não esperava que ela descobrisse, pelo menos não tão cedo. Mas algumas semanas depois, ao parar no sinal para comprar água, percebeu que ela estava diferente. Seu olhar não era desconfiado como antes, mas sim intenso, como se estivesse tentando decifrar algo. Quando ela entregou a garrafa, não disse nada. Mas em vez de seguir para o próximo carro, cruzou os braços e ficou ali, olhando para ele. Foi você, não foi? A pergunta veio direto, sem rodeios. Henrique não fingiu surpresa. Apenas bebeu um gole de água e perguntou do que ela estava falando. Minha mensalidade da faculdade. Alguém pagou. E eu sei que não foi um milagre. Henrique deu um pequeno sorriso, mas não respondeu de imediato. Mariana continuava olhando para ele, esperando. Então, sem muito o que dizer, apenas confirmou. Ela não ficou brava, nem gritou. Apenas respirou fundo, desviou o olhar por um momento e voltou a encará-lo com um misto de gratidão e constrangimento. Por que você fez isso? A pergunta parecia pesar mais do que ele esperava. Henrique ficou em silêncio por um instante antes de responder. Porque eu quis. Mariana soltou uma risada curta, sem humor. Isso não é resposta, então eu não tenho uma melhor. Ela o estudou por mais alguns segundos, como se tentasse encontrar um motivo escondido. Mas no final, apenas balançou a cabeça e deu um passo para trás. Eu não sou uma obra de caridade. Eu sei. Então não faça isso de novo. Tudo bem. Henrique sabia que não precisava dizer mais nada. Ela aceitaria o que ele fez, mas jamais pediria algo de novo. E por algum motivo que ele ainda não entendia, isso fez com que ele gostasse ainda mais dela. Henrique Monteiro não era o tipo de homem que se arrependia de suas decisões. Em sua vida, tudo era calculado, planejado e feito com um propósito. Ele havia pagado a mensalidade de Mariana porque quis, sem esperar um obrigado ou qualquer reconhecimento. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez tivesse cometido um erro. Mariana não reagiu como ele imaginou. Não ficou aliviada, nem feliz. Não viu aquilo como uma ajuda. No dia seguinte, quando ele parou no sinal e abaixou o vidro para comprar uma garrafa de água, ela o ignorou completamente. Passou direto pelo carro dele como se ele fosse apenas mais um desconhecido. Henrique estranhou. Sempre que passava por ali,
Mesmo que com um olhar desconfiado, ela vendia a água para ele. Mas dessa vez, agiu como se ele não estivesse ali. Ele esperou. Talvez fosse coincidência. Talvez ela não tivesse visto. Mas, quando a jovem voltou e ofereceu água para o carro atrás do dele, Henrique teve certeza. Ela estava evitando-o de propósito. Sem pensar muito, estacionou o carro na esquina e desceu. Não sabia exatamente o que diria, mas odiava a sensação de ser ignorado. Caminhou até Mariana, que percebeu sua presença e virou de costas, como se estivesse ocupada demais para conversar. Henrique chamou seu nome. Dessa vez, ela se virou e cruzou os braços, olhando para ele com um misto de impaciência e irritação. Ele perguntou se havia algum problema. Mariana riu de canto, sem humor, e disse que não tinha problema nenhum, desde que ele parasse de tentar consertar a vida dela com dinheiro. Henrique respondeu que não estava tentando consertar nada, apenas quis ajudar. Mariana suspirou e disse que não precisava da ajuda dele. Henrique ficou em silêncio por um momento. Ele não entendia. Não conseguia entender por que alguém recusaria algo que claramente tornaria a vida mais fácil. Disse que não via problema nenhum em dar um empurrão para alguém que merecia. Mariana estreitou os olhos e perguntou o que exatamente ele queria dizer com isso. Henrique respondeu que ela trabalhava duro, que era óbvio que precisava daquilo. Então ele simplesmente resolveu fazer algo útil com o próprio dinheiro. Mariana respirou fundo e abaixou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando se controlar. Então disse que o problema não era o dinheiro, mas sim o fato de ele achar que tinha o direito de tomar decisões por ela sem perguntar. Henrique rebateu dizendo que ela não teria aceitado se ele perguntasse. Mariana concordou de imediato. Não teria mesmo. O ar entre eles ficou carregado. Por um momento, Henrique pensou em ir embora. Ele não tinha o hábito de discutir com ninguém. Não precisava se justificar para as pessoas. Mas algo nele se recusava a sair dali sem resolver aquilo. Ele disse que não entendia o motivo de tanto orgulho, que aceitar ajuda não era vergonha nenhuma. Mariana soltou um riso irônico e respondeu que talvez ele não entendesse porque nunca precisou aceitar ajuda de ninguém. Aquilo pegou Henrique de surpresa. Pela primeira vez, ele viu algo diferente no olhar dela. Não era só orgulho, era medo. Era como se aceitar aquele dinheiro a fizesse perder algo importante. Como se estivesse lutando para se manter firme, mesmo quando tudo ao redor tentava empurrá-la para baixo. Henrique respirou fundo e disse que não faria de novo. Se ela queria que ele se afastasse, ele respeitaria. Mariana continuou olhando para ele por um instante e depois apenas assentiu. Pegou uma garrafa de água, entregou a ele sem dizer nada e voltou ao trabalho. Henrique ficou parado ali por um tempo, segurando a garrafa na mão, sem saber ao certo o que pensar. Nunca tinha conhecido alguém como ela. E por algum motivo, isso o fazia querer voltar no dia seguinte. Henrique Monteiro não gostava da sensação de estar em dívida com alguém, muito menos de ser ignorado. Mas depois da discussão com Mariana, percebeu que, se quisesse manter qualquer tipo de contato com ela, precisava respeitar seu espaço. Nos dias seguintes, ele continuou passando pelo mesmo sinal e comprando água. Só que, dessa vez, sem insistir em conversar. Apenas abaixava o vidro, pegava a garrafa e agradecia. Mariana, por sua vez, mantinha a postura profissional. Não demonstrava nenhuma emoção, mas também não o evitava mais. Era quase como se tivessem chegado a um acordo silencioso. Ele comprava a água, ela vendia e nenhum dos dois invadia o território do outro. No entanto, Henrique não era do tipo que se contentava com pouco. O jeito fechado de Mariana apenas o fazia querer saber mais sobre ela. Não era apenas curiosidade. Havia algo nela que o desafiava, que fazia com que ele sentisse vontade de quebrar aquela barreira que ela insistia em manter entre os dois. Então, uma tarde, enquanto segurava a garrafa ainda gelada na mão, ele tomou uma decisão. Chamou Mariana pelo nome e, antes que ela pudesse sair andando, perguntou se ela aceitava jantar com ele. A reação dela foi imediata. Mariana franziu a testa e soltou um riso curto, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir.
Olhou para ele como se estivesse tentando entender se aquilo era uma piada. Henrique não recuou. Apenas manteve o olhar fixo nela, esperando uma resposta. Mariana cruzou os braços e disse que não tinha tempo para isso. Henrique deu de ombros e respondeu que todo mundo precisava comer. Não era uma desculpa válida. Mariana revirou os olhos e disse que sabia muito bem o que ele estava tentando fazer, que aquilo não era só sobre comida, e sim sobre ele querer alguma coisa dela. Henrique sorriu de canto e disse que naquele caso queria apenas uma conversa decente, sem que ela fugisse no meio. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, soltou um suspiro e perguntou onde seria esse jantar. Henrique percebeu que aquela pergunta não era um sim, mas um teste. Se ele dissesse um restaurante chique, ela recusaria na hora. Então, sem hesitar, disse que conhecia um lugar simples, mas com a melhor comida da cidade. Ela estreitou os olhos e, depois de mais um momento de reflexão, disse que talvez pudesse considerar, mas impôs uma condição. Ela escolheria o restaurante. Henrique não discutiu. Aceitou na hora, sabendo que qualquer resistência poderia fazer com que ela mudasse de ideia. Na noite seguinte, Henrique dirigiu até o endereço que Mariana havia enviado por mensagem. O lugar era pequeno, discreto, com poucas mesas e um cheiro forte de comida caseira no ar. Diferente dos restaurantes caros que ele frequentava, onde tudo parecia calculado e controlado. Mariana já estava lá, sentada em uma mesa perto da janela. Vestia uma calça jeans e uma blusa simples, sem maquiagem, sem exageros. Parecia completamente à vontade naquele ambiente. Henrique sentou-se e olhou ao redor. O restaurante não tinha nada de especial, mas era acolhedor. Mariana sorriu de leve, percebendo que ele estava fora de sua zona de conforto. Ele não se importou. Pelo contrário, achou interessante ver como ela se encaixava naquele lugar de um jeito que ele nunca se encaixaria. Enquanto jantavam, a conversa fluiu de um jeito diferente daquela dos dias na rua. Mariana falou mais do que de costume. Contou histórias sobre sua infância, sobre como começou a vender água e sobre os desafios de equilibrar trabalho e estudo. Henrique percebeu que, quando estava relaxada, ela era engraçada, irônica e inteligente. Não precisava de ninguém, e talvez fosse exatamente isso que o atraía tanto. Mas o clima leve foi interrompido quando um homem se aproximou da mesa. Mariana congelou na mesma hora, e Henrique percebeu que algo estava errado. O cara, alto e bem vestido, olhou diretamente para Mariana e soltou um sorriso debochado. "Faz tempo, hein, Mariana? Achei que nunca mais ia te ver." Henrique não conhecia aquele homem, mas percebeu que Mariana sim. E pelo jeito que seu corpo enrijeceu, ele sabia que aquilo não era um reencontro feliz. Mariana sentiu o sangue gelar assim que ouviu aquela voz. Não precisava olhar para saber quem era. Reconheceria aquele tom presunçoso em qualquer lugar. Henrique percebeu na hora que algo estava errado. A postura dela mudou. Os ombros ficaram tensos. Os dedos apertaram os talheres com mais força. O homem parado ao lado da mesa parecia se divertir com a situação. Seu sorriso era confiante demais, como se estivesse certo de que ainda tinha algum tipo de controle sobre Mariana. Henrique avaliou a cena em silêncio. Não gostava de ser deixado no escuro. Até minutos atrás, estava aproveitando um jantar inesperadamente agradável, ouvindo Mariana contar histórias sobre sua vida de um jeito mais solto do que nunca. Agora, sentia que tinha voltado à estaca zero. Ela estava fechada de novo, encarando o homem como se ele fosse um fantasma do qual tentava escapar. "Caio, você pode ir embora? Não tem nada para você aqui." A voz de Mariana saiu firme, mas Henrique notou que ela evitava olhá-lo diretamente. Caio soltou uma risada curta e balançou a cabeça, fingindo surpresa. Disse que não esperava encontrá-la ali, muito menos acompanhada. Seus olhos se voltaram para Henrique por um segundo, analisando-o, tentando entender quem ele era. Henrique manteve a expressão impassível. Não gostava daquele cara. Não precisava conhecê-lo para saber que havia algo de errado nele. Caio se apoiou na cadeira de Mariana, inclinando-se um pouco para perto dela. Disse que ela estava mais bonita do que se lembrava.
mas que ainda tinha aquele olhar arrogante que sempre o irritou. Mariana se afastou, claramente desconfortável. Henrique viu o maxilar dela se contrair antes de responder. Disse que o olhar dela não era arrogância, era apenas cansaço de ter que lidar com gente insignificante. O sorriso de Caio vacilou por um segundo, mas ele se recuperou rápido. Disse que Mariana sempre gostou de bancar a durona, mas que ele sabia quem ela realmente era. Henrique decidiu intervir. Perguntou calmamente se havia algum motivo para Caio estar ali, ou se ele só gostava de perder tempo incomodando pessoas que claramente não queriam sua presença. Caio estreitou os olhos, encarando Henrique por um momento antes de dar de ombros. Disse que não tinha motivo nenhum, só queria matar a saudade. Você nunca sente saudade do que perde, Caio. Só sente falta do que não conseguiu destruir. A resposta de Mariana foi rápida, seca, carregada de ressentimento. Henrique viu que não era só uma briga de ex-namorados. Aquilo era mais profundo, mais complicado. Caio a machucou de alguma forma. Por fim, Caio ergueu as mãos em um gesto de rendição e deu um passo para trás. Disse que não queria estragar o jantar dela, mas que ela sabia onde encontrá-lo, caso quisesse conversar como adultos. Mariana não respondeu. Apenas o observou se afastar até sair do restaurante. O silêncio entre ela e Henrique se estendeu por alguns segundos. Ele esperou, sabendo que não adiantaria pressioná-la. Mariana respirou fundo, passou as mãos pelo rosto e finalmente olhou para ele. Disse que Caio era seu ex. Eles namoraram por quase 3 anos, até que ele a deixou no momento em que sua mãe ficou doente. Jogou tudo para o alto e começou a sair com outra pessoa, sem dar explicações, sem ao menos terminar direito. Henrique não disse nada, apenas a observou. Ele entendia bem traições e abandonos, mas para Mariana, aquilo parecia mais do que uma simples decepção. Ela continuou. Disse que por muito tempo achou que Caio era o cara certo, que ele dizia todas as coisas que ela queria ouvir, fazia planos para o futuro e prometia estar ao lado dela para sempre. Mas na primeira dificuldade, na primeira responsabilidade real, ele simplesmente sumiu. Henrique perguntou se ela ainda sentia algo por ele. Mariana riu, mas sem humor. Disse que não, que a única coisa que restava era raiva. Não por ele ter ido embora, mas por ter perdido tanto tempo acreditando em alguém que nunca foi real. Henrique assentiu, sem tentar consolá-la ou minimizar o que ela sentia. Apenas pegou a conta do jantar e disse que era melhor irem embora. Mariana concordou sem discutir. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, Henrique percebeu que gostava ainda mais dela. Não porque era forte, mas porque mesmo machucada, se recusava a deixar que o passado a definisse. A cidade estava abafada desde cedo, o céu carregado de nuvens escuras que ameaçavam desabar a qualquer momento. O vento quente soprava pelas ruas, fazendo com que as pessoas apressassem o passo, olhando para o céu como se tentassem adivinhar quanto tempo tinham antes que a chuva chegasse de vez. Henrique Monteiro saiu da empresa um pouco mais tarde do que o normal, ainda preso em pensamentos sobre Mariana. Desde o jantar no restaurante simples, algo dentro dele havia mudado. Ele sabia que não deveria se envolver, que seus mundos eram diferentes, mas toda vez que tentava se afastar, algo o puxava de volta. Quando parou no sinal onde sempre encontrava Mariana, percebeu que ela estava lá, como sempre, andando entre os carros com uma garrafa de água em cada mão. Mas dessa vez, algo parecia diferente. O vento bagunçava seus cabelos e ela olhava para o céu de vez em quando, como se calculasse se conseguiria terminar de vender tudo antes da tempestade. Henrique abaixou o vidro e chamou por ela. Mariana se aproximou, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se adiantou, perguntando se ele queria água ou se só estava ali para fazer alguma outra coisa que a deixaria desconfortável. Ele sorriu de leve e disse que queria água, mas que também queria saber por que ela estava ali debaixo de um céu que claramente anunciava um temporal. Mariana deu de ombros e respondeu que chuva não pagava conta, e que ela não podia se dar ao luxo de perder um dia de trabalho só porque o tempo não estava colaborando.
Henrique pegou a garrafa, mas não disse mais nada. Apenas observou enquanto ela se afastava e continuava a oferecer seu produto para outros motoristas. O vento ficou mais forte, e então veio o primeiro trovão, ecoando pelas ruas. Algumas pessoas começaram a correr para se abrigar, mas Mariana permaneceu no mesmo lugar. Henrique olhou para a frente e viu o semáforo abrir. Poderia simplesmente seguir seu caminho e esquecer aquela cena. Mas não conseguiu. Em um impulso, virou o carro na primeira esquina e estacionou próximo à calçada onde Mariana estava. Saiu do carro sem pressa, pegou um guarda-chuva que tinha no banco de trás e caminhou até onde ela estava, ignorando o vento forte que ameaçava arrancar os papéis dos postes e levantar as folhas secas do chão. Mariana o viu se aproximando e franziu, a testa claramente confusa. Quando ele parou na sua frente e abriu o guarda-chuva sem dizer nada, ela cruzou os braços e perguntou o que exatamente ele achava que estava fazendo. Henrique apenas estendeu o guarda-chuva para ela e disse que, se insistia em continuar ali, pelo menos não precisava ficar completamente encharcada. Mariana olhou para ele por alguns segundos, depois para o guarda-chuva, e soltou uma risada curta e incrédula. Disse que nunca tinha visto um milionário tão insistente em se meter na vida dos outros. Henrique respondeu que nunca tinha visto uma vendedora de água tão teimosa. Outro trovão cortou o céu, e então as primeiras gotas começaram a cair. No início, eram poucas, leves, mas em segundos se transformaram em uma cortina grossa de chuva, encharcando tudo ao redor. Mariana pegou o guarda-chuva com relutância, mas não o abriu. Apenas segurou firme, como se não quisesse dar o braço a torcer. Olhou para Henrique e perguntou por que ele simplesmente não ia embora e a deixava em paz. Ele pensou por um instante e respondeu que, se soubesse a resposta exata para essa pergunta, talvez fosse mais fácil para ele mesmo entender. A chuva aumentou, molhando sua camisa e escorrendo pelo rosto de Mariana, grudando seus cabelos no pescoço. Ela olhou para os lados e percebeu que a rua estava esvaziando. Henrique apontou para o carro e disse que poderia dar uma carona para ela, que não fazia sentido ficar ali naquela situação. Mariana negou na hora, disse que não precisava, que não queria, que sabia muito bem voltar para casa sozinha. Henrique suspirou, já esperando essa resposta, mas não insistiu. Apenas colocou as mãos nos bolsos e disse que então ficaria ali esperando com ela, porque não faria sentido deixar alguém tão determinada quanto ela virar estatística de gripe só por orgulho. Ela revirou os olhos, irritada, mas não conseguiu segurar um pequeno sorriso de canto. Disse que ele era ridículo e que claramente tinha coisas mais importantes para fazer. Henrique apenas deu de ombros e disse que talvez tivesse, mas que naquele momento não conseguia pensar em nenhuma. Ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo o barulho da chuva batendo no asfalto e os poucos carros que ainda passavam com os faróis ligados. Mariana finalmente abriu o guarda-chuva, mas não o usou para si mesma. Apenas o segurou acima de Henrique, protegendo-o da chuva. Ele olhou para ela com uma expressão surpresa, e então percebeu que talvez, só talvez, estivesse finalmente quebrando aquela barreira que ela tanto tentava manter entre eles. A noite caiu sobre a cidade com um peso diferente. Mariana estava exausta depois de um dia cheio. Além de vender água na rua, ainda tinha feito um turno extra como garçonete em um bar pequeno na Zona Leste. O corpo doía, os pés pareciam feitos de pedra, e tudo que ela queria era chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. O problema era que, naquela noite, algo parecia errado. Desde que saiu do trabalho, sentia um incômodo estranho, como se alguém estivesse observando cada um de seus passos. Ela apertou a bolsa contra o peito e apressou os passos pelas ruas escuras. O caminho até sua casa era sempre o mesmo. Algumas ruas mal iluminadas, um beco estreito que cortava caminho e depois a longa avenida que levava até o pequeno apartamento onde morava com a mãe e a irmã. Mas a cada esquina que dobrava, a sensação de estar sendo seguida aumentava. O coração começou a acelerar. Mariana olhou discretamente para trás e viu uma sombra se movendo a poucos metros de distância.
Seu corpo ficou tenso na mesma hora. Não era paranoia. Tinha alguém ali. Alguém que andava no mesmo ritmo que ela, parando quando ela parava, acelerando quando ela acelerava. Tentou se convencer de que talvez fosse só coincidência, alguém indo para o mesmo lado. Mas algo dentro dela gritava que não. Seu instinto sempre foi forte, e naquele momento, dizia para ela correr. Respirou fundo e virou na primeira rua que encontrou, tentando despistar quem quer que fosse. Caminhou mais rápido, quase correndo, mas quando olhou para trás, viu que a sombra ainda estava ali. Um frio percorreu sua espinha. Agora não havia mais dúvida. Estava sendo seguida. O que fazer? Parar? Enfrentar? Gritar? Seu coração batia tão rápido que parecia martelar dentro do peito. Foi quando a primeira ideia real veio à sua cabeça. Pegou o celular com mãos trêmulas e, sem pensar muito, discou o número de Henrique. A ligação chamou 3 vezes antes de ele atender. Sua voz do outro lado veio firme, mas carregada de surpresa. Mariana tentou falar normalmente, mas o medo fazia sua voz sair mais baixa do que queria. Disse apenas que precisava de ajuda e passou a localização. Henrique não perguntou nada. Apenas disse para ela ficar onde estava e que chegaria em minutos. Ela guardou o celular e olhou para os lados, tentando se manter calma. O perseguidor ainda estava ali, a poucos metros de distância, escondido na sombra de um poste. Mariana sentiu um nó no estômago. Não queria parecer fraca, mas naquele momento percebeu que não conseguiria lidar com aquilo sozinha. Foram os minutos mais longos de sua vida. Seu corpo estava tenso, os olhos atentos a qualquer movimento. O homem não se aproximava, mas também não ia embora. Apenas esperava. Mariana sentia a respiração pesada, os dedos apertando a bolsa com força. Foi então que os faróis de um carro iluminaram a rua. Um veículo preto parou bruscamente ao seu lado. A porta do passageiro se abriu, e Henrique olhou para ela de dentro do carro sem dizer nada, apenas esperando que ela entrasse. Mariana não pensou 2 vezes. Correu até o carro e entrou, fechando a porta rapidamente. Quando olhou pelo vidro, o homem já não estava mais lá. O carro acelerou, e só então ela percebeu o quanto suas mãos estavam tremendo. Henrique dirigia sem pressa, mas com o maxilar travado, claramente segurando a vontade de perguntar o que diabos tinha acontecido. Ela respirou fundo, antes de dizer que não sabia quem era aquele homem, mas que tinha certeza de que estava sendo seguida. Henrique não respondeu de imediato, apenas apertou o volante com mais força. Depois de um tempo, olhou para ela e disse que, a partir de agora, ela não voltaria para casa sozinha nunca mais. O escritório de Henrique Monteiro sempre foi um ambiente controlado, onde nada acontecia sem que ele soubesse. Ele gostava de ter domínio sobre tudo, de saber o que esperar das pessoas e das situações. Mas, naquela manhã, assim que entrou na sua sala e encontrou Vanessa sentada confortavelmente na poltrona de frente para sua mesa, percebeu que não teria um dia normal. Ela estava ali, cruzando as pernas devagar, segurando um sorriso que ele conhecia bem. Não precisava perguntar como ela tinha conseguido entrar. Vanessa sempre soube como passar por portas fechadas sem precisar bater. Henrique fechou a porta atrás de si e foi direto para sua mesa, sem desviar o olhar dela. Perguntou o que ela queria, indo direto ao ponto. Vanessa riu baixinho, apoiando o cotovelo no braço da poltrona enquanto fingia observar as unhas. Disse que fazia tempo que não se viam, e que achou que ele poderia sentir falta dela. Henrique manteve a expressão impassível, esperando que ela chegasse onde realmente queria. Vanessa nunca fazia nada sem um motivo, e ele não estava com paciência. Para jogos. Ela inclinou a cabeça para o lado e perguntou se era verdade o que diziam. Henrique ergueu uma sobrancelha, e Vanessa continuou. Disse que ouviu boatos sobre ele andando por lugares onde nunca foi visto antes, comprando água todos os dias no meio da rua como se fosse um cara comum. Disse que as pessoas estavam começando a comentar sobre a garota que tinha chamado a atenção de Henrique Monteiro. Henrique sentiu um leve incômodo no peito, mas não demonstrou. Perguntou por que isso importava para ela. Vanessa sorriu.
mas havia algo afiado por trás daquele sorriso. Disse que não se importava, só estava surpresa. Nunca imaginou que ele fosse se interessar por alguém tão simples. O tom na voz dela fez algo dentro de Henrique se acender. Um impulso de irritação cresceu devagar, mas ele se manteve calmo. Disse que a vida dele não era da conta dela, e que se veio até ali para fofocar, estava perdendo tempo. Vanessa soltou um suspiro dramático e disse que não era isso. Disse que só queria entender o que estava acontecendo. Afinal, ela o conhecia bem. Sabia que ele nunca fez nada sem um motivo. Henrique se inclinou para a frente e apoiou os cotovelos na mesa. Perguntou qual era o verdadeiro motivo da visita. Vanessa ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu de um jeito diferente, mas calculado. Disse que só queria avisá-lo. Disse que no mundo deles, nada passa despercebido. Que se ele continuasse aparecendo ao lado de alguém tão diferente, logo surgiriam perguntas. Henrique ficou um tempo sem responder. Depois, disse que não se importava com perguntas. Vanessa o olhou nos olhos e disse que esperava que Mariana também não se importasse. Porque uma vez que um nome entra na boca das pessoas erradas, ele nunca mais sai. Ela se levantou devagar, alisando o vestido justo enquanto pegava a bolsa. Disse que esperava estar errada, mas que duvidava muito. Antes de sair, lançou um último olhar para Henrique, como se estivesse se divertindo com tudo aquilo. Então, sem esperar resposta, virou as costas e saiu pela porta. Henrique ficou ali, olhando para a cadeira vazia onde ela estava sentada minutos antes. Sabia que Vanessa não apareceu ali à toa, e sabia que, por mais que Mariana tentasse se manter longe do seu mundo, esse mundo começava a puxá-la para dentro. Mariana soube que havia algo errado assim que Henrique desceu do carro naquele dia. Seu rosto não mostrava nada de diferente. Sua postura era a mesma de sempre, mas ela sentiu. Algo nele estava distante, como se estivesse preso em pensamentos que não queria compartilhar. Quando ele se aproximou e pediu uma água, ela entregou sem questionar, esperando que ele dissesse algo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não disse. Apenas pegou a garrafa, agradeceu e ficou ali, parado, olhando para ela de um jeito diferente. Ela cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha, esperando que ele falasse de uma vez. Henrique suspirou, passou a mão pelo rosto e finalmente quebrou o silêncio. Disse que Vanessa tinha aparecido em seu escritório. Mariana piscou algumas vezes, sem entender o que aquilo tinha a ver com ela. Perguntou o que isso importava. Henrique hesitou antes de responder. Disse que Vanessa sabia sobre eles, que as pessoas estavam comentando, que seu nome já estava sendo envolvido em conversas onde ela nem deveria existir. Mariana sentiu um incômodo no peito, mas forçou uma risada curta. Disse que não entendia o problema. Ele se importava tanto assim com o que as pessoas falavam? Henrique negou na hora. Disse que o problema não era ele, era ela. Perguntou se Mariana fazia ideia do tipo de exposição que vinha junto com a vida dele. Disse que as pessoas iriam começar a inventar histórias, que a mídia adorava transformar tudo em escândalo. Que se ela já não gostava de receber ajuda dele, imagina quando começassem a chamá-la de interesseira. O rosto de Mariana ficou sério na mesma hora. Ela nunca pensou muito no assunto. Para ela, Henrique era só Henrique. Mas naquele instante, percebeu que ele era muito mais do que o homem que comprava água todos os dias e a fazia sentir coisas que não queria admitir. Ele era alguém que pertencia a um mundo que não tinha espaço para pessoas como ela. Ela respirou fundo antes de perguntar o que exatamente ele estava sugerindo. Henrique hesitou novamente. Disse que talvez fosse melhor dar um tempo. Pelo menos até as coisas se acalmarem. Pelo menos até que ninguém mais se importasse. As palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. Ela achou que nada poderia machucá-la mais do que já havia sido machucada no passado. Mas ali estava ela, sentindo um peso no peito que não conseguia ignorar. Seu instinto dizia para fingir que não se importava, para concordar e seguir sua vida como sempre fez. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não conseguiu. Sem desviar o olhar, perguntou se era isso que ele queria.
se ele realmente achava que ela era um problema na vida dele. Henrique abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Isso foi o suficiente para Mariana entender. Ela assentiu devagar e deu um passo para trás. Disse que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar mais com isso, que, se o problema era ela, então ele já estava resolvido. Henrique tentou argumentar, mas ela não deu chance. Virou as costas e foi embora, sem olhar para trás. O peito ardia, o estômago revirava, mas ela não deixaria que ele visse nada disso. Henrique ficou ali, segurando a garrafa de água ainda fechada, sentindo que pela primeira vez tinha perdido algo que realmente importava. Henrique Monteiro estava acostumado a seguir em frente sem olhar para trás. Em sua vida, tudo sempre foi questão de estratégia, lógica e controle. Se algo não funcionava, ele descartava. Se algo ameaçava sua estabilidade, ele cortava antes que se tornasse um problema maior. Mas, pela primeira vez, ele se pegou duvidando da própria decisão. Desde o dia em que Mariana se afastou sem hesitar, sem gritar ou discutir, ele sentia um incômodo estranho, algo que não conseguia ignorar. Nos primeiros dias, tentou seguir com sua rotina normalmente. Reuniões, contratos, negociações milionárias. Mas toda vez que se sentava em sua mesa ou dirigia pela cidade, sua mente voltava para o mesmo lugar. Voltava para a cena de Mariana se afastando com aquele olhar firme, sem dar a ele a chance de consertar o que quer que fosse. Voltava para as palavras que saíram da própria boca quando disse que talvez fosse melhor dar um tempo, que talvez fosse melhor se afastarem. Na hora, parecia uma escolha racional. Agora, parecia um erro gigantesco. Foi apenas depois de alguns dias que ele percebeu o que estava acontecendo. Mariana tinha se tornado parte da sua rotina sem que ele notasse. Ele se acostumou com a presença dela de um jeito que não imaginava ser possível. Acostumou-se a vê-la todos os dias, a conversar com ela mesmo quando as conversas eram curtas e carregadas de provocações. Acostumou-se a observar a forma como ela lidava com o mundo, sempre de cabeça erguida, sempre sem esperar nada de ninguém. E agora que ela não estava mais ali, havia um vazio que nada conseguia preencher. Henrique tentou se convencer de que era apenas teimosia, que estava insistindo em algo que não fazia sentido, que seus mundos eram diferentes e que Mariana, no fundo, já sabia disso desde o início. Mas quanto mais tentava se convencer, mais irritado ficava consigo mesmo. Ele não era do tipo que fugia de desafios, não era do tipo que evitava problemas. Então, por que exatamente estava agindo como um covarde agora? Uma noite, sentado em seu apartamento luxuoso, com uma taça de vinho pela metade ao lado, pegou o celular e olhou para o número de Mariana. O dedo pairou sobre a tela por alguns segundos, mas ele não ligou. Não porque não quisesse, mas porque sabia que não bastava uma ligação. Ela não era o tipo de pessoa que se deixava convencer por palavras vazias. Se quisesse resolver aquilo, teria que provar que estava disposto a enfrentar tudo que viesse com essa escolha. Na manhã seguinte, Henrique tomou sua decisão. Entrou no carro e dirigiu até o lugar onde sempre a encontrava. O trânsito de São Paulo seguia seu ritmo caótico de sempre, mas para ele, tudo parecia diferente. Como se cada farol vermelho fosse uma chance para repensar, para desistir. Mas não desistiu. Quando chegou ao ponto onde Mariana costumava vender água, sentiu um aperto no peito ao perceber que ela não estava lá. Perguntou para outros vendedores, mas ninguém soube dizer muito. Alguns acharam que ela estava doente, outros disseram que talvez estivesse resolvendo algo com a família. Mas Henrique sabia a verdade. Mariana tinha ido embora porque ele fez exatamente o que Caio, o ex-namorado dela, fez no passado. Ele a fez sentir que não era importante o suficiente para lutar. Isso o irritou de um jeito que poucas coisas conseguiam. Ele nunca se permitiu ser comparado a ninguém, muito menos a um cara que abandonou Mariana quando ela mais precisava. Não ia cometer o mesmo erro. Não ia deixar que ela pensasse, nem por um segundo, que ele não se importava. Henrique voltou para o carro
e respirou fundo. Pegou o celular mais uma vez, e dessa vez não hesitou. Encontrou o endereço dela nos arquivos que tinha recebido do investigador semanas antes. Se Mariana não estava mais indo até ele, então ele iria até ela. E dessa vez, não sairia de lá sem uma resposta. A rua onde Mariana morava era diferente de qualquer lugar que Henrique costumava frequentar. As casas eram pequenas e apertadas umas contra as outras, com fachadas desgastadas e portões enferrujados. Algumas janelas tinham roupas penduradas para secar, e crianças corriam pela calçada sem se importar com os carros que passavam. Henrique estacionou perto da esquina, sem saber exatamente o que faria quando a visse. Não era um homem de grandes discursos, nem de pedidos de desculpa, mas sabia que precisava estar ali. Ele desceu do carro e caminhou até a entrada do prédio onde ela morava. Olhou para os andares, procurando qualquer sinal dela. Pensou em simplesmente subir e bater na porta, mas sabia que isso não daria certo. Mariana não gostava de se sentir pressionada, e aparecer na sua casa sem aviso poderia piorar ainda mais as coisas. Então, encostou-se ao carro e esperou. O sol já estava se pondo quando finalmente a viu. Mariana vinha caminhando pelo outro lado da rua, segurando 2 sacolas de mercado. Estava distraída, mas assim que levantou a cabeça e o viu ali parado, congelou no meio do caminho. Por um instante, nenhum dos dois se mexeu. Mariana piscou algumas vezes, como se estivesse tentando ter certeza de que não estava imaginando coisas. Depois, soltou um suspiro visível de frustração e continuou andando, passando direto por ele como se não tivesse visto nada. Henrique não deixou barato. Chamou seu nome e, quando ela fingiu que não ouviu, atravessou a rua rapidamente, parando ao seu lado. Ela olhou para ele com impaciência e perguntou o que ele estava fazendo ali. Henrique respirou fundo, tentando escolher as palavras certas. Disse que precisava falar com ela. Mariana revirou os olhos e respondeu que não tinha nada para falar com ele. Tentou seguir em frente, mas Henrique segurou seu braço de leve, apenas o suficiente para fazê-la parar. Disse que tinha cometido um erro, que não deveria ter dito o que disse, que não queria que ela achasse, nem por um segundo, que ele não se importava. Mariana soltou um riso curto e balançou a cabeça. Disse que não precisava se preocupar, porque ela já estava acostumada a esse tipo de coisa. As pessoas sempre iam embora quando as coisas ficavam complicadas. Henrique sentiu algo apertar no peito ao ouvir aquilo. Ele soltou seu braço devagar e disse que não era como os outros. Mariana cruzou os braços e perguntou como ela poderia ter certeza disso. Henrique olhou nos olhos dela, sentindo a raiva e a dor misturadas em sua expressão. Disse que, se ela realmente achasse que ele era como os outros, não estaria ali agora. Não teria largado tudo naquela noite para vê-la, para tentar consertar algo que ele mesmo estragou. Mariana desviou o olhar por um segundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. O silêncio entre eles ficou pesado, denso. Henrique deu um passo à frente, encurtando a distância entre os dois. Disse que, pela primeira vez em muito tempo, não sabia como resolver algo. Que tudo na vida dele sempre foi sobre controle e lógica, mas que com ela nada fazia sentido. Mariana respirou fundo, seus olhos encontrando os dele de novo. Por um momento, parecia que ela ia discutir, que ia jogar outra barreira entre eles. Mas em vez disso, apenas deixou a sacola que segurava cair no chão. Henrique viu aquele movimento como a única permissão que precisava. Ele se inclinou devagar, dando tempo para que ela recuasse, para que dissesse não. Mas Mariana não recuou. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todo o peso das últimas semanas desaparecesse. O beijo não foi apressado nem calculado. Foi intenso, carregado de tudo o que nenhum dos dois conseguia dizer com palavras. Quando se afastaram, Mariana ainda mantinha os olhos fechados por um segundo, como se estivesse processando o que acabara de acontecer. Depois, abriu devagar, encontrando os olhos de Henrique. Nenhum dos dois disse nada. Não precisavam. O beijo já havia falado tudo.
Mariana nunca se importou com a opinião dos outros. Desde pequena, aprendeu que as pessoas sempre falavam, sempre julgavam, sempre inventavam histórias sobre coisas que nem conheciam. Mas naquela manhã, enquanto caminhava para pegar o metrô e viu sua própria foto estampada na tela de um celular desconhecido, sentiu um frio subir pela espinha. A mulher que segurava o aparelho não percebeu que Mariana estava ali, mas, pelo canto do olho, ela viu o que precisava ver. Sua imagem, ao lado de Henrique Monteiro, acompanhada de uma manchete, que fez seu estômago revirar. Quem é a mulher misteriosa que conquistou o magnata? Mariana desviou o olhar rapidamente e continuou andando, como se nada tivesse acontecido. Mas a cada passo, sentia sua respiração acelerar. Pegou o celular com mãos trêmulas e abriu a internet. Não precisou procurar muito. Em segundos, dezenas de sites diferentes apareceram com a mesma história. Fotos dela e Henrique em momentos que pareciam insignificantes, agora estavam sendo analisadas por estranhos. Mariana pegou um ônibus e ficou olhando para a tela do telefone, tentando entender como aquilo aconteceu. As matérias não tinham informações reais, apenas especulações. Chamavam-na de vendedora de água, em tom de surpresa, como se fosse um escândalo alguém como Henrique Monteiro sequer olhar para alguém como ela. Algumas insinuações eram piores, sugerindo que talvez ela estivesse interessada no dinheiro dele. Que era impossível que um homem como Henrique se envolvesse com alguém de sua realidade sem um motivo oculto. Mariana sentiu a raiva crescer, dentro de si. Ao chegar na faculdade, o impacto foi imediato. Algumas pessoas cochichavam, outras olhavam disfarçadamente. Até aquele dia, ninguém se importava com sua presença ali. Era só mais uma estudante entre tantas. Mas agora parecia que todos sabiam quem ela era, mesmo sem realmente saber nada. Quando entrou na sala, um grupo de meninas olhou para ela e riu baixinho. Mariana respirou fundo, sentou-se e fingiu que nada daquilo a afetava. No fim da aula, saiu rápido e pegou o celular para mandar uma mensagem a Henrique. Antes que pudesse escrever qualquer coisa, a tela acendeu com uma ligação dele. Atendeu na hora, sem precisar pensar. Henrique perguntou onde ela estava e disse que já tinha visto as notícias. Sua voz parecia carregada de irritação, mas Mariana respondeu que isso não importava, que ela só queria entender como tinham descoberto. Henrique ficou em silêncio por um segundo e então disse que esse era o preço de estar perto dele. A resposta fez Mariana travar. Ela não escolheu estar nesse mundo. Não escolheu ser analisada, julgada e exposta. E principalmente não escolheu ser tratada como alguém que precisava de um homem rico para ter valor. Antes que pudesse responder, Henrique disse que queria encontrá-la. Mariana concordou e passou o endereço de uma cafeteria longe do centro, onde poderia respirar sem sentir olhares pesando sobre ela. Quando ele chegou, percebeu que Mariana estava diferente, mais fechada, mais fria. Sentou-se à sua frente e disse que já estava resolvendo tudo. Disse que tinha advogados e assessores de imprensa lidando com as matérias, que logo ninguém mais falaria sobre isso. Mas Mariana apenas cruzou os braços e disse que não era esse o problema. O problema era a forma como as pessoas estavam olhando para ela, como se fosse apenas uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Henrique não respondeu de imediato. Ele sabia que isso poderia acontecer, mas não achou que Mariana se importaria tanto. Disse que, se quisesse, poderia mandar tirar todas as matérias do ar, que ninguém mais falaria sobre ela sem permissão. Mas Mariana balançou a cabeça e disse que não era isso. O problema não era apagá-las. O problema era que, no fundo, essas pessoas achavam que estavam certas. Henrique observou Mariana por um tempo, e então perguntou se ela estava pensando em ir embora de novo. Ela desviou o olhar por um instante e respirou fundo antes de responder. Disse que não sabia, mas que se ficasse, precisava ter certeza de que valia a pena. Henrique Monteiro nunca precisou explicar suas decisões para ninguém. Desde muito jovem, aprendeu que poder significava controle e que quem tem controle não deve satisfações. Mas com Mariana, as regras pareciam diferentes. Ela não se impressionava com dinheiro.
não ficava encantada com promessas grandiosas e, principalmente, não aceitava ser tratada como uma consequência da vida dele. E agora, depois de tudo, ele sabia que se não fizesse algo real, ela iria embora. Dessa vez, para sempre. Depois da conversa na cafeteria, Henrique passou horas preso em seus próprios pensamentos. Mariana não pediu nada. Nunca pediu. Mas, no fundo, esperava que ele fizesse algo que provasse que ela não era apenas mais uma parte da sua rotina. Henrique percebeu que, se quisesse que ela ficasse, precisaria mostrar que estava disposto a mudar. Ele só não sabia como fazer isso ainda. Naquela noite, enquanto bebia um uísque no apartamento silencioso, Henrique pegou o celular e abriu as redes sociais. Seu nome estava por todos os lados. Notícias, especulações, comentários sobre Mariana. Pessoas que nem conheciam sua história falavam sobre ela como se soubessem tudo. Alguns defendiam, mas a maioria apenas julgava. Foi então que algo dentro dele se revirou. Pela primeira vez, Henrique sentiu raiva não pelo que falavam dele, mas pelo que estavam fazendo com ela. E isso foi o suficiente para tomar uma decisão. No dia seguinte, ele entrou em seu escritório e chamou seu assessor de imprensa. Disse que queria encerrar todas as matérias sobre Mariana imediatamente. O homem concordou, mas avisou que isso não impediria que novas fofocas surgissem. Henrique respondeu que não haveria mais fofocas porque ele ia sair dos holofotes. O assessor o olhou com espanto, sem acreditar no que ouviu. Henrique era um dos empresários mais influentes da cidade. Seu nome estava sempre associado a eventos, investimentos, campanhas milionárias. Sua presença na mídia fazia parte do jogo, mas dessa vez, Henrique não queria jogar. Ele pediu para que suspendessem qualquer exposição pública de sua imagem, que não comentassem mais sobre sua vida pessoal em nenhuma entrevista e que cancelassem sua participação em eventos sociais desnecessários. O assessor tentou argumentar, dizendo que aquilo poderia prejudicar sua reputação, mas Henrique não se importou. Pela primeira vez em anos, ele queria que sua vida voltasse a ser apenas sua. Mais tarde, ao sair do escritório, dirigiu até o bairro onde Mariana morava. Não a avisou. Apenas parou o carro perto do prédio e esperou. Quando finalmente a viu sair de casa, percebeu que ela estava séria, pensativa. Mariana o viu, hesitou por um instante, mas caminhou até ele. Henrique abriu a porta do carro e disse que precisava falar com ela. Ela entrou, sem dizer nada. No silêncio do carro, Henrique respirou fundo e disse que tinha resolvido a situação. Mariana franziu a testa e perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele explicou que tinha cortado os holofotes da sua vida, que agora ninguém mais teria um motivo para falar dela. Mariana ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou por que ele fez isso. Henrique olhou para ela e disse que, se estar com ela significava abrir mão da exposição, ele abriria. Mariana o encarou por longos segundos, como se estivesse tentando entender se ele falava sério. Então, desviou o olhar para a janela e respirou fundo. Disse que não sabia o que responder. Henrique apenas sorriu de canto e disse que dessa vez não precisava de resposta nenhuma. Mariana nunca foi do tipo que se impressionava com grandes gestos. Desde pequena, aprendeu que palavras eram fáceis de serem ditas e que promessas, na maioria das vezes, não significavam nada. Mas, quando Henrique abriu mão da própria exposição para protegê-la, algo dentro dela balançou. Não era apenas um homem tentando consertar um erro, era alguém disposto a mudar, a sair de sua zona de conforto, a deixar de lado um mundo inteiro porque queria estar ao lado dela. E por mais que tentasse negar, isso significava muito. Nos dias seguintes, Mariana percebeu que algo havia mudado. Henrique já não aparecia mais nas manchetes. Seu nome não estava mais associado a eventos grandiosos e sua vida privada realmente havia se tornado privada. Ele nunca disse diretamente que fez aquilo por ela, mas não precisava. Mariana sabia. Sabia porque, quando ele passou a não ser mais o centro das atenções, as fofocas sobre ela simplesmente desapareceram. E pela primeira vez,
ela pôde respirar sem sentir que estava sendo observada. Mas mesmo assim, ela hesitou. Ainda não. Sabia se estava pronta para dar o próximo passo. Henrique, por outro lado, parecia ter decidido que não iria mais recuar. Ele não a pressionava, não cobrava respostas, mas estava ali, todos os dias. De um jeito ou de outro, encontrava uma maneira de se fazer presente. Às vezes, era uma mensagem curta perguntando como tinha sido seu dia. Outras, era um café deixado discretamente na mesa dela na faculdade. Pequenos gestos que, com o tempo, foram derretendo as últimas barreiras que ela tentava manter. Uma noite, depois de um dia longo de trabalho e estudos, Mariana chegou em casa e encontrou Henrique encostado em seu carro, esperando por ela. Ele sorriu de canto quando a viu se aproximar e perguntou se ela queria dar uma volta. Mariana hesitou por um momento, mas depois concordou. Entrou no carro, sem saber exatamente para onde estavam indo. Eles dirigiram em silêncio por um tempo, até que Henrique parou o carro em um mirante afastado da cidade. As luzes brilhavam ao longe, e o vento fresco da noite trazia uma sensação de calma. Mariana olhou para ele, esperando que dissesse alguma coisa. Henrique respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e finalmente falou. Disse que passou a vida inteira acreditando que não precisava de ninguém, que tudo o que construiu foi baseado em decisões racionais, em escolhas lógicas. Mas que, desde que ela entrou na vida dele, nada fazia sentido do jeito que fazia antes. Mariana sentiu o coração acelerar. Henrique não era do tipo que falava sobre sentimentos com facilidade. Mas ali, naquela noite, ele parecia decidido a colocar tudo para fora. Disse que não queria mais passar um dia sequer sem saber que ela estava ao seu lado. Que não se tratava de uma paixão passageira, de uma distração. Se tratava dela. E de como ela fazia o mundo dele ser diferente. Então, sem cerimônias, sem um discurso ensaiado, ele tirou uma caixinha do bolso e a abriu. Dentro, um anel simples, mas com um brilho que captava a luz da cidade. Henrique a olhou nos olhos e perguntou se ela queria casar com ele. Sem joguinhos, sem incertezas. Apenas um pedido sincero, direto, vindo de alguém que sabia exatamente o que queria. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo uma mistura de emoções que nem sabia nomear. Então, finalmente sorriu. Um sorriso verdadeiro, leve, como se naquele instante todas as dúvidas tivessem desaparecido. E sem hesitar, disse sim. Mariana sempre foi forte. Sempre soube lidar com dificuldades sem reclamar, sem pedir ajuda, sem deixar que o medo a paralisasse. Mas, quando se tratava de sua mãe, tudo era diferente. Dona Lúcia era seu alicerce, a pessoa que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando tudo parecia desmoronar. E agora, vendo-a tão frágil naquela cama de hospital, Mariana sentiu uma angústia que não sabia como esconder. Os médicos tinham sido diretos desde o começo. O tratamento era longo, cansativo e cheio de incertezas. Alguns dias eram bons, outros eram terríveis. Havia momentos em que Dona Lúcia conseguia sorrir e conversar, fingindo que tudo estava bem, e outros em que ela mal conseguia abrir os olhos de tanto cansaço. Mariana fazia de tudo para parecer confiante, mas por dentro, vivia em constante tensão, esperando que a qualquer momento uma notícia ruim pudesse chegar. Henrique começou a acompanhá-la nas visitas ao hospital, sempre discreto, sem invadir o espaço que era dela e da mãe. Ele percebia quando Mariana estava exausta, quando seus ombros estavam pesados de preocupação, quando sua mente estava longe, perdida no medo do que poderia acontecer. Em silêncio, ele segurava sua mão, ficava ao seu lado sem dizer nada. Mariana nunca disse que precisava dele ali, mas ele sabia que sim. Dona Lúcia percebeu rápido que havia algo diferente. Mesmo debilitada, seu olhar ainda era atento, cheio de carinho e sabedoria. Certa noite, quando Henrique saiu do quarto para buscar um café, ela chamou Mariana para perto e segurou sua mão com a pouca força que tinha. Disse que gostava dele, que via nos olhos dele algo que não via há muito tempo nos olhos da filha: esperança. Mariana riu, tentando disfarçar o aperto no peito, mas Dona Lúcia continuou.
Disse que sabia que sua filha era forte, que sempre foi, mas que ser forte não significava enfrentar tudo sozinha. Mariana não respondeu, apenas apertou a mão da mãe e sentiu os olhos arderem. Não queria chorar, não queria demonstrar o medo que sentia. Mas Dona Lúcia conhecia a filha melhor do que ninguém. Disse que, acontecesse o que acontecesse, queria que Mariana continuasse, vivendo, continuasse amando, continuasse seguindo em frente. Naquele momento, Mariana percebeu o quanto tinha medo de perdê-la. Mas, mais do que isso, percebeu o quanto queria que sua mãe estivesse ao seu lado no dia em que se casasse com Henrique. Queria que ela estivesse ali para ver sua filha finalmente feliz. Os dias passaram e as consultas se tornaram ainda mais frequentes. Os médicos estavam otimistas, mas o caminho ainda era longo. Henrique fez questão de garantir que Dona Lúcia tivesse o melhor tratamento, sem que Mariana precisasse se preocupar com dinheiro. No começo, ela relutou, mas logo percebeu que aquilo não era sobre orgulho. Era sobre dar à sua mãe a chance que ela merecia. Até que um dia, depois de mais uma bateria de exames, o médico chamou Mariana para conversar. O coração dela disparou e as mãos ficaram frias. Henrique estava ao seu lado quando o doutor sorriu e disse que Dona Lúcia estava vencendo a batalha. O tumor havia regredido e o tratamento estava funcionando melhor do que o esperado. Mariana sentiu as pernas falharem. Henrique segurou sua mão com força, e foi só então que ela permitiu que as lágrimas caíssem. Pela primeira vez em muito tempo, não era um choro de medo, era um choro de alívio. Mariana nunca sonhou com um casamento luxuoso. Nunca passou horas imaginando um vestido caro, uma igreja cheia ou uma festa extravagante. Para ela, casamento sempre foi sobre algo simples, a certeza de que queria dividir a vida com alguém. E depois de tudo que passou ao lado de Henrique, essa certeza nunca foi tão clara. Desde que aceitou o pedido, as pessoas esperavam algo grandioso. Henrique Monteiro era um dos homens mais influentes da cidade. Todos imaginavam um evento luxuoso, cheio de convidados importantes, capas de revista e detalhes planejados por profissionais milionários. Mas quando perguntaram sobre a cerimônia, a resposta de Henrique foi curta. Disse que só queria Mariana e que o resto não importava. O casamento aconteceu em uma pequena chácara, longe dos holofotes e da atenção indesejada. O número de convidados foi mínimo. Apenas família e amigos próximos. Mariana escolheu um vestido simples, sem exageros, e prendeu o cabelo de um jeito que fazia com que Dona Lúcia dissesse que ela parecia a mesma menina de sempre. Henrique usava um terno elegante, mas sem a rigidez dos eventos que costumava frequentar. Pela primeira vez, não era um homem de negócios, não era uma figura pública. Era apenas um homem apaixonado prestes a se casar com a mulher que mudou sua vida. Quando Mariana caminhou pelo corredor improvisado, sentiu um aperto no peito ao ver sua mãe ali, sorrindo, viva, saudável. Sabia que aquele momento só era possível porque Henrique esteve ao seu lado. Pensou em tudo que viveram até ali, em todas as vezes que tentou se afastar, em todas as barreiras que tentou erguer. Mas no final, ele sempre esteve lá, sempre encontrou um jeito de provar que ela nunca precisaria enfrentar nada sozinha. Na hora dos votos, Henrique segurou suas mãos com firmeza. Disse que passou anos acreditando que tinha tudo o que precisava. Mas que, no momento em que conheceu, Mariana percebeu que estava errado. Disse que ela o ensinou a enxergar o mundo de outra forma, a entender que nem tudo podia ser resolvido com dinheiro ou lógica, que pela primeira vez na vida, ele encontrou algo que realmente fazia sentido. Mariana sorriu sentindo os olhos arderem. Disse que nunca imaginou que sua vida a levaria até ali, que por muito tempo acreditou que precisava carregar tudo sozinha. Mas que com ele, aprendeu que o amor não era sobre depender de alguém, e sim sobre escolher estar ao lado dessa pessoa todos os dias. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Henrique não esperou um segundo sequer antes de beijá-la. O pequeno grupo de convidados aplaudiu e comemorou. Mas, para os dois, nada ao redor parecia importar. Naquele momento,
Tudo o que existia era eles dois, e a promessa silenciosa de que estavam exatamente onde deveriam estar. A viagem não foi para um destino extravagante, cheio de luxo e ostentação. Henrique sugeriu lugares paradisíacos, hotéis 5 estrelas, experiências exclusivas. Mariana, por outro lado, queria algo mais simples, mais real. No final, escolheram um chalé afastado, em uma cidade pequena, longe do barulho e das distrações, do mundo. Para ela, bastava estarem juntos. Para ele, bastava vê-la feliz. No primeiro dia, Henrique estranhou o ritmo calmo. Estava acostumado a agendas lotadas, horários apertados, decisões urgentes, mas ali não havia compromissos. Apenas manhãs preguiçosas, café quente, o cheiro de terra molhada depois da chuva. Mariana acordava antes dele, sentava-se na varanda com um livro ou apenas observava o vento balançando as árvores. Henrique, sempre acostumado ao controle, descobriu o prazer de simplesmente existir ao lado dela, sem pressa, sem planos. Durante a viagem, eles conversaram sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Mariana falou sobre os sonhos que tinha deixado de lado, sobre as coisas que queria fazer, sobre a vida que imaginava para si antes de tudo mudar. Henrique ouviu cada palavra, como se estivesse conhecendo um lado dela que ainda não tinha descoberto. Em um dos passeios, sentados à beira de um lago, Mariana perguntou se ele já tinha pensado em mudar o rumo da própria vida. Henrique riu, dizendo que passou tanto tempo construindo seu império que nunca parou para se perguntar o que queria além disso. Ela olhou para ele com aquele olhar atento, que sempre fazia com que Henrique se sentisse desafiado. Disse que o dinheiro nunca foi o problema, mas perguntou se no fundo ele realmente era feliz fazendo o que fazia. Henrique ficou em silêncio por um tempo, observando a água tranquila à sua frente. Pela primeira vez, pensou seriamente naquilo. Nos dias seguintes, começaram a falar sobre o futuro de um jeito diferente. Não apenas sobre trabalho, negócios e responsabilidades, mas sobre o tipo de vida que queriam levar. Henrique percebeu que Mariana não queria apenas se adaptar ao mundo dele, e sim construir um novo mundo ao lado dele. Um lugar onde ambos pudessem encontrar um equilíbrio entre quem eram e quem queriam ser. No último dia da viagem, enquanto arrumavam as malas, Henrique olhou para Mariana e disse sem rodeios que queria mudar algumas coisas, que não sabia exatamente como, mas queria que a vida deles fosse além de compromissos empresariais e decisões financeiras. Mariana sorriu, puxando-o para um beijo rápido antes de responder que estavam apenas começando. E Henrique soube, naquele instante, que qualquer caminho que escolhesse a partir dali só faria sentido se fosse ao lado dela. Mariana estava diferente. Henrique percebeu antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. Nos últimos dias, ela andava distraída, perdida em pensamentos. Às vezes, sorria sozinha, como se escondesse um segredo. Outras, ficava quieta, como se tentasse processar algo grande demais para ser dito em voz alta. Ele não quis pressioná-la. Sabia que, quando estivesse pronta, ela falaria, mas a curiosidade estava ali, latente, crescendo a cada dia. Numa noite qualquer, depois do jantar, Mariana sentou-se ao lado dele no sofá e ficou mexendo nos próprios dedos, nervosa. Henrique observou em silêncio. Conhecia aquele jeito. Ela estava prestes a dizer algo importante. Depois de um longo suspiro, Mariana ergueu os olhos e finalmente falou. Disse que tinha feito um teste de gravidez e que deu positivo. Henrique ficou em silêncio por um segundo. Não porque não queria ou não estava pronto, mas porque sentiu o peso real daquela notícia. Era algo que nunca tinha imaginado, nunca tinha planejado. Sua vida sempre foi baseada em estratégias, em controle absoluto sobre tudo. Mas aquilo era algo que simplesmente aconteceu. Algo que não fazia parte de nenhum plano. Mariana, vendo a reação dele, sorriu de leve e perguntou se ele não ia dizer nada. Henrique olhou para ela, ainda processando. E então riu. Não porque achava engraçado, mas porque naquele momento,
percebeu que nada no mundo poderia fazê-lo mais feliz. Passou a mão pelo rosto, respirou fundo e, sem conseguir segurar-o sorriso, disse que, de todas as reviravoltas que já enfrentaram juntos, essa era a melhor de todas. Mariana riu junto, mas logo o riso virou um suspiro carregado de preocupação. Disse que não sabia o que fazer, que nunca tinha imaginado ser mãe tão cedo. Que tinha medo de não estar pronta, de não conseguir equilibrar tudo. Henrique segurou suas mãos e disse que ela nunca precisaria enfrentar nada sozinha, que assim como sempre estiveram juntos em todos os desafios, estariam juntos nesse também. Ela assentiu, mas ele viu que as dúvidas ainda estavam lá. Henrique entendeu. Sabia que não bastava dizer que tudo ficaria bem. Precisava provar que ela podia contar com ele, que essa nova fase não mudaria quem ela era, que ela não perderia a própria identidade por causa disso. Naquela noite, quando Mariana dormiu ao seu lado, Henrique ficou acordado, olhando para o teto, pensando em tudo que estava por vir. A ideia de ser pai o assustava, mas ao mesmo tempo o fazia sentir algo que nunca tinha sentido antes. Uma nova responsabilidade, um novo motivo para continuar mudando, para continuar sendo alguém melhor. Ele virou para o lado e olhou para Mariana, dormindo tranquilamente. Então, como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa, passou a mão de leve em sua barriga, onde aquela nova vida começava a crescer. Sorriu sozinho, sentindo um misto de ansiedade e felicidade. E pela primeira vez desde que descobriu, não teve dúvidas. Estava pronto para esse novo desafio. Mariana sempre enfrentou a vida de cabeça erguida, sem permitir que o medo a dominasse. Mas naquela manhã, sentada na beira da cama com as mãos trêmulas sobre a barriga ainda plana, sentia-se diferente. O teste de gravidez estava ali, provando que sua vida havia mudado para sempre. Não era como encarar um novo emprego ou um problema financeiro. Não era algo que pudesse resolver sozinha. Era maior do que ela. E pela primeira vez, Mariana não sabia se estava pronta. Olhando ao redor do quarto, percebeu o quanto tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Sua casa, seu mundo, sua rotina. Tudo estava prestes a mudar. O pensamento de que em poucos meses teria um bebê nos braços a deixava inquieta. Amava Henrique, sabia que ele estaria ao seu lado, mas, dentro dela, algo não parava de ecoar. E se ela não fosse capaz? E se não soubesse como ser mãe? E se perdesse a si mesma no meio desse novo papel? Levantou-se e foi até o espelho. O reflexo mostrava a mesma mulher de sempre, mas por dentro ela sabia que não era. Tocou o próprio rosto, tentando reconhecer a nova versão de si mesma. O peso da responsabilidade era diferente de tudo que já tinha sentido. Durante anos, lutou para conquistar sua independência, para nunca depender de ninguém. Agora, teria alguém que dependeria dela para tudo. A ideia era assustadora. Henrique percebeu que algo estava errado antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. Nos últimos dias, ele a observava mais atentamente, notando seu silêncio prolongado, o jeito pensativo de encarar o nada. Uma noite, enquanto estavam deitados, ele passou a mão de leve sobre sua barriga e perguntou se estava tudo bem. Mariana hesitou antes de responder. Disse que estava com medo. Não do bebê, mas do que vinha junto com ele. Henrique ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Mariana suspirou e explicou. Disse que passou a vida inteira se construindo, se protegendo, aprendendo a ser forte. Mas que agora sentia como se não soubesse mais quem era. Henrique virou-se para ela, segurando sua mão com firmeza. Disse que entendia, que sabia que essa mudança era grande, que o medo era natural, mas que ela não precisava carregar isso sozinha. Mariana sorriu de canto, sem muita certeza. Disse que, por mais que tentasse acreditar nisso, algo dentro dela dizia que, de alguma forma, acabaria perdida. Ele puxou seu rosto suavemente para que ela o olhasse nos olhos. Disse que Mariana nunca se perderia, que ela não era feita para ser apagada por nada, nem mesmo pela maternidade.
Disse que o bebê seria parte dela, não o fim de quem ela era. As palavras dele não apagaram o medo por completo, mas pela primeira vez, Mariana sentiu que talvez não precisasse ter todas as respostas agora. Talvez, apenas talvez, pudesse dar um passo de cada vez, sem precisar carregar todo o peso do mundo sozinha. Os meses passaram mais rápido do que Mariana imaginava. No começo, a gravidez parecia uma ideia distante, algo abstrato que ainda não fazia parte de sua realidade. Mas conforme seu corpo começou a mudar, conforme os primeiros chutes surgiram e o bebê começou a fazer parte de cada detalhe da sua rotina, tudo ficou real de verdade. Ela ainda tinha medo, ainda se perguntava se estava pronta, mas no fundo, sabia que já não havia mais volta. Henrique estava mais atento do que nunca. No início, tentava disfarçar a preocupação, mas Mariana logo percebeu que ele monitorava cada pequeno detalhe. Ele lia sobre gravidez como se estivesse estudando para um grande projeto. Fazia perguntas no médico, se certificava de que ela estava bem o tempo todo. Às vezes isso a irritava. Mariana sempre foi independente, sempre resolveu tudo sozinha. Agora, de repente, tinha alguém ao seu lado para cada decisão. Mas no fundo, também sabia que gostava da presença dele. Gostava de ter alguém que realmente se importava. Um dia, enquanto arrumavam juntos o pequeno quarto do bebê, Henrique parou no meio da montagem de um berço e olhou para ela com um sorriso no canto dos lábios. Disse que nunca pensou que estaria ali, fazendo aquilo, montando um quarto para um filho. Mariana riu, sentando-se na cama para descansar. Respondeu que, para falar a verdade, também nunca imaginou essa cena. Os meses seguintes foram uma mistura de ansiedade, expectativas e ajustes. Mariana precisou diminuir o ritmo do trabalho, algo que a incomodava mais do que deveria. Henrique insistia para que ela descansasse mais, mas ela teimava em continuar se movimentando. Disse que não queria se sentir frágil, que ainda era capaz de fazer tudo o que sempre fez. Henrique suspirou, já acostumado com a teimosia dela, e então encontrou um jeito de contornar a situação. Em vez de forçá-la a parar, passou a acompanhá-la em tudo. Se ela queria sair, ele ia junto. Se queria resolver alguma coisa, ele fazia questão de estar ao lado. Mariana sabia o que ele estava fazendo, mas deixou passar. Gostava da companhia, mesmo que não admitisse. A barriga crescia, o bebê se mexia cada vez mais, e o parto se aproximava. Mariana começou a sentir o peso da espera. Às vezes, acordava no meio da noite apenas para sentir os pequenos movimentos dentro dela, tentando imaginar como seria o rosto do filho, como seria sua voz, como seria o momento em que finalmente o pegaria nos braços. Henrique, por outro lado, parecia mais calmo do que nunca. Era como se, depois de toda a incerteza, ele tivesse encontrado um tipo de paz inesperada. Sempre que Mariana acordava no meio da noite, ele percebia, mesmo sem abrir os olhos. Apenas estendia a mão e segurava a dela, como se dissesse que estava ali. E nesses momentos silenciosos, Mariana sentia que talvez estivesse realmente pronta para o que estava por vir. Mariana já tinha ouvido falar que o momento do parto era inesquecível, mas ninguém contou que seria uma mistura de medo, dor e uma ansiedade que parecia não caber no peito. Quando a primeira contração veio, no meio da madrugada, ela tentou ignorar. Achou que era cedo demais, que poderia esperar mais um pouco. Mas quando a segunda veio, mais forte, soube que era a hora. Henrique acordou no mesmo instante. Bastou um olhar para entender que não era um alarme falso. Pulou da cama sem hesitar, ajudando Mariana a se levantar. Pegou a mala que já estava pronta havia semanas, verificou o celular, pediu um carro. Mariana respirava fundo, tentando manter a calma, mas a dor vinha como ondas, cada vez mais intensas. No fundo, ela sabia que nada a prepararia para aquilo. A caminho do hospital, Henrique segurava sua mão, mas não dizia nada. Ele nunca a viu tão vulnerável, nunca a viu sem controle sobre si mesma. No fundo, estava assustado, mas não demonstrava. Ele precisava ser forte. Para ela,
para o bebê. Quando chegaram, tudo aconteceu rápido. Médicos, enfermeiras, exames. Mariana ouvia as vozes ao redor, mas sentia que sua mente estava longe, focada apenas na dor que crescia e na vontade desesperada de acabar com aquilo. Henrique ficou ao lado dela o tempo todo. Segurava sua mão, passava a mão pelo seu cabelo, falava com calma mesmo quando via o pânico em seus olhos. Ele nunca se sentiu tão impotente, mas ao mesmo tempo, nunca quis tanto ser o apoio de alguém. Quando a chamaram para a sala de parto, Mariana sentiu o medo tomar conta. E se algo desse errado? E se não conseguisse? Mas antes que pudesse se perder nesses pensamentos, Henrique olhou nos seus olhos e disse que ela era a pessoa mais forte que ele já conheceu. Então, aconteceu. Entre gritos, instruções médicas e um turbilhão de emoções que ela nem conseguia nomear, ouviu o primeiro choro. Um som pequeno, mas que preencheu a sala inteira. O tempo parou. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de ver o rosto do filho. Quando o colocaram em seus braços, toda a dor desapareceu. O mundo se resumia àquele instante. Àquele pequeno ser que agora respirava contra seu peito. Henrique, ao lado dela, olhava para o filho com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era um misto de surpresa, admiração e amor puro. Ele passou a mão devagar na cabeça do bebê e sorriu, sem conseguir dizer nada. Pela primeira vez na vida, Henrique Monteiro não tinha palavras. Apenas ficou ali, ao lado da mulher que mudou sua vida, olhando para o filho que agora fazia parte de tudo que eles eram. As primeiras semanas foram um caos. Um caos bonito, intenso, cansativo. Mariana e Henrique mal sabiam que horas eram, que dia da semana estavam vivendo. O bebê chorava de madrugada, exigia atenção o tempo todo, mudava completamente a dinâmica da casa. Nada era como antes. Mas ao mesmo tempo, nada parecia mais certo do que aquilo. Mariana, acostumada a ter controle sobre tudo, agora se via lidando com um universo completamente novo. No início, sentia medo de fazer algo errado. Cada choro do filho a deixava em alerta. Será que estava com fome? Frio? Dor? Henrique tentava ajudar o máximo que podia, mas também estava aprendendo. A primeira vez que pegou o bebê no colo com segurança foi um evento. Mariana riu da expressão concentrada dele, segurando o filho como se fosse feito de vidro. Mas com o tempo, Henrique se acostumou. Passou a embalar o bebê nos braços, a falar com ele baixinho, a cantar coisas sem sentido só para vê-lo acalmar. Dona Lúcia se tornou a presença mais importante na casa. Depois de tudo que passou com a doença, parecia que a chegada do neto lhe deu ainda mais vida. Sempre sabia o que fazer, sempre tinha um conselho, uma palavra de conforto. Mariana se pegava observando a mãe e pensando que, um dia, queria ser exatamente assim. Henrique começou a mudar de um jeito que Mariana não esperava. Antes tão focado no trabalho, começou a passar mais tempo em casa, a cancelar reuniões, a priorizar momentos que antes ele nem considerava importantes. Uma noite, depois de finalmente fazer o bebê dormir, Mariana se jogou no sofá, exausta. Henrique sentou-se ao seu lado e passou a mão no cabelo dela, observando-a em silêncio, por um tempo. Disse que nunca imaginou que seria assim, que pensou que teria tudo sob controle, mas que o filho deles virou seu mundo de cabeça para baixo. Mariana riu e disse que sentia exatamente o mesmo, mas que, de alguma forma, esse novo caos fazia sentido. Eles não tinham mais a mesma liberdade de antes. Não podiam simplesmente sair sem planejamento ou tomar decisões sem pensar em outra vida além da deles. Mas olhando para tudo que construíram, para a pequena família que agora eram, souberam que nunca tinham sido tão felizes. Henrique Monteiro sempre foi um nome presente nos jornais, nas colunas de negócios, nos eventos mais exclusivos da cidade. Durante anos, esteve sob os holofotes, cercado por pessoas que esperavam algo dele. Mas agora, enquanto segurava seu filho nos braços e observava Mariana dormindo no sofá ao lado, percebeu que esse mundo já não fazia mais sentido. Desde que
O bebê nasceu. Sua rotina mudou completamente. Antes, passava mais tempo no escritório do que em casa. Agora, passava madrugadas acordado embalando o filho e ajudando Mariana a lidar com a nova rotina. No começo, tentou conciliar os dois mundos. Mas, com o tempo, percebeu que seu foco estava em outro lugar. Cancelou eventos, recusou entrevistas, delegou funções. Seus sócios estranharam, a imprensa especulou, mas ele não se importou. Pela primeira vez, seu tempo estava sendo investido no que realmente importava. Mariana, por sua vez, também sentia a diferença. No início, achava estranho ver Henrique tão presente, tão disposto a mudar. Mas, conforme os dias passaram, percebeu que ele realmente queria essa nova vida. Não foi uma decisão impulsiva, foi algo natural. Aos poucos, foram criando um ritmo só deles, sem a pressão de sempre estarem expostos, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Os boatos sobre o afastamento de Henrique das mídias continuaram por um tempo. Algumas pessoas diziam que ele tinha perdido o interesse nos negócios, outras achavam que havia algo errado. Mas a verdade era simples. Ele apenas escolheu viver longe do que não importava. Escolheu estar presente nos pequenos momentos, como os primeiros passos do filho, os sorrisos bobos de Mariana enquanto cozinhavam juntos, os domingos preguiçosos sem agenda, sem obrigações. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque empurrando o carrinho do bebê, Mariana parou de repente e olhou para ele com um sorriso leve. Disse que nunca imaginou que sua vida se tornaria isso. Henrique sorriu de volta e perguntou se isso era bom ou ruim. Ela respirou fundo, olhou para o céu e respondeu que, de todas as escolhas que fizeram, essa tinha sido a melhor. E pela primeira vez em muito tempo, Henrique soube que não precisava estar sob os holofotes para ser alguém importante. Ali, naquele momento, ele era exatamente quem queria ser. Mariana se sentou na varanda da casa, observando o céu mudando de cor no final da tarde. O vento leve bagunçava seus cabelos, e ela fechou os olhos por um instante, sentindo a paz daquele momento. Dentro da casa, as risadas do filho ecoavam enquanto brincava com Henrique. Por tanto tempo, ela se questionou se tinha feito as escolhas certas, se realmente pertencia àquele mundo que parecia tão distante da realidade que conheceu por toda a vida. Mas agora, olhando para tudo ao seu redor, sentia uma certeza que nunca teve antes. Não importava mais como tudo começou, nem os obstáculos que enfrentaram. Eles chegaram até ali porque, no fim das contas, nunca desistiram um do outro. Henrique apareceu na porta e ficou observando Mariana em silêncio. O tempo passou, mas ele ainda se pegava admirando cada detalhe dela. Caminhou até a cadeira onde ela estava e se sentou ao seu lado, esticando as pernas e soltando um suspiro, leve. Mariana percebeu sua presença e virou o rosto para encará-lo. Ele sorriu de um jeito que ainda fazia o coração dela acelerar. Ela riu, balançando a cabeça, como se não acreditasse que aquela era sua vida agora. Henrique percebeu e franziu a testa, curioso. Perguntou o que ela estava pensando, e Mariana ficou em silêncio por um instante antes de responder. Ela disse que estava lembrando de tudo que passaram juntos, de como a vida dela mudou, desde o dia em que ele apareceu. Henrique soltou uma risada baixa e disse que às vezes também se pegava pensando nisso, que parecia até loucura como um gesto tão simples. Comprar uma garrafa de água os levou até ali. Mariana concordou e disse que se alguém tivesse contado essa história para ela anos atrás, ela teria rido e chamado de besteira. Mas agora, vivendo aquilo, entendia que algumas coisas simplesmente acontecem da forma que tem que acontecer. O filho deles apareceu correndo da sala, segurando um brinquedo e falando sem parar sobre uma corrida imaginária que acabou de vencer. Mariana riu e o pegou no colo, ouvindo cada detalhe da história. Henrique olhou para os dois com carinho, sentindo aquele aperto no peito que só sentia quando percebia a sorte que tinha. Ele se inclinou, abraçando os dois ao mesmo tempo, e Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Por tanto tempo, ela teve medo de aceitar aquela vida, medo de confiar que algo tão bom podia realmente ser dela.
Mas Henrique mostrou, dia após dia, que não era sobre o que tinham ou de onde vinham, e sim sobre o que construíram juntos. Mariana respirou fundo e confessou que, no começo, achava que tudo entre eles era um erro, que uma hora ou outra, tudo desmoronaria e ela voltaria à sua antiga realidade. Henrique ficou sério, olhando diretamente nos olhos dela, e perguntou se ela ainda pensava assim. Mariana sorriu de leve e disse que não. Que agora entendia que, desde o começo, eles faziam sentido. Só ela que demorou para enxergar. Henrique segurou o rosto dela com as mãos, como fazia sempre que queria que ela prestasse atenção em cada palavra sua, e disse que nunca teve dúvida. O filho deles puxou os dois, pedindo mais atenção, e os três riram juntos. Mariana sentiu aquele calor no peito, aquela sensação de pertencimento que passou anos buscando sem nem perceber. Henrique disse que nunca teve certeza de nada na vida como tinha dela, que podia perder tudo, mas enquanto tivesse Mariana e o filho deles, sabia que teria o que realmente importava. Mariana ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Lembrou-se de todas as vezes em que quis fugir, de todas as vezes em que pensou que não era capaz de viver aquele amor. Mas agora, sabia que nunca precisou fugir, porque Henrique sempre esteve ali, disposto a segurá-la todas as vezes que ela achou que ia cair. O céu foi escurecendo, e a brisa ficou um pouco mais fria. Henrique abraçou Mariana de lado, aquecendo-a, e ela se aconchegou ali, como se aquele fosse o lugar onde sempre pertenceu. O filho deles começou a bocejar, e Mariana pegou a criança no colo, sentindo o cheirinho doce que sempre a fazia sorrir. Henrique observou a cena e se deu conta de que nunca, em toda a sua vida, imaginou que felicidade fosse aquilo. Pequenos momentos, pequenos gestos, a certeza de que, no fim do dia, sempre teria para onde voltar. Mariana olhou para Henrique e disse que pela primeira vez na vida, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Henrique sorriu, puxando-a para um beijo rápido, e disse que sempre soube que esse era o lugar dela. Mariana riu, balançando a cabeça, e disse que ele nunca desiste, né? Henrique respondeu que, quando se trata dela, nunca desistiria. Porque algumas coisas simplesmente valem a pena. Eles entraram juntos para colocar o filho para dormir. Mariana observou Henrique bagunçar o cabelo do menino antes de beijar sua testa. O coração dela apertou. E pela primeira vez, ela percebeu que todas as dúvidas ficaram no passado. Que o amor deles nunca foi sobre perfeição, sobre não ter dificuldades. Sempre foi sobre continuar escolhendo um ao outro, todos os dias.